importantes dessa aula sobre a justiça da lei, para que a gente consiga fortalecer esse conhecimento no nosso coração. Então, começando no slide 13, que foi quando a gente finalizou na última aula, ele coloca assim, e só para reforçar de novo, né, essa aula foi toda feita com base no livro do Pietro Baldi, que é sobre as leis de Deus, e esse tema da aula é um dos capítulos do livro. Então, ele traz assim, num sistema centroperiférico como o do nosso universo, não pode haver caminho que não leve para Deus. Só nele se pode encontrar a causa primeira de tudo. Mas, como pode Deus ser a causa dos golpes que recebemos? Não há dúvida que eles saem das mãos dos nossos inimigos. Mas se existe uma lei de ordem, como nos parece cabalmente demonstrado, quem foi que os deixou movimentar-se com determinada forma e não de outra? Como pode Deus deixar que uma função tão importante, a da sua justiça, fique abandonada nas mãos dos nossos agressores, a eles deixando o poder de julgar e punir, que só ele pode pertencer, porque é o único que sabe o que faz? A reação da lei tem de ser conforme a justiça, proporcionada à qualidade e extensão do nosso erro. Em um trabalho tão importante que exige tanto conhecimento, pode Deus, que tudo dirige, ser dirigido pelos nossos ofensores e ter de obedecer à vontade e ignorância deles? Eles podem saber do nosso merecimento? Desabaria então todo o edifício da lei, baseado na ordem e justiça. Seria o caos no seio de Deus. Então, ele traz esses vários questionamentos que, com certeza, são alguns dos questionamentos que passam na nossa cabeça, principalmente quando a gente está passando por uma situação que a gente se coloca como injustiçado ou como vítima, né, daquele acontecimento ou daquela desentendimento com algum irmão. E esses questionamentos passam na nossa cabeça, né? Então, como se existe uma lei, se existe uma providência divina, se é tudo regido por ele, por que Deus permite que alguém, né, faça esse mal a mim, ou enfim, tenha essa postura comigo? Só que a gente tem que se conscientizar que a lei, ela só funciona como um espelho daquele ato que a gente, em determinado momento, colocou no universo. Nada acontece à toa, tá tudo interligado. Pode ser que esse ato não tenha relação direta com a nossa vida atual, pode ser as de vidas passadas, ou enfim, atos anteriores. Mas, de qualquer forma, a gente é responsável por aquilo. E cabe agora, se essa... Acho que tem alguém com o microfone ligado. Então, cabe agora a gente, nessa posição atual, poder observar o que a gente pode fazer de novo para poder reverter essa situação, para que ela não torne a repetir. Então, ao invés de se rebelar contra o irmão ou contra Deus, se achando injustiçado e querendo achar causas em terceiros, né? A gente precisa olhar para dentro e verificar dentro de nós o que precisa ser modificado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser olhado em primeiro lugar, porque a gente foge muito, né, de se autoconhecer, de se olhar, e são nesses momentos que mais doem o nosso calo, que são esses alertas para que a gente possa olhar mais para dentro de si e não volte mais esse olhar tanto para achar os culpados, muito menos querer culpar Deus, né, por uma coisa que nós mesmos produzimos. Ele está só reorientando as peças com a lei da sincronicidade para que possa aquele irmão chegar até nós e nos dar a informação que a gente precisa. Então, na verdade, não existe nenhum mal, porque o mal, ele só tem a função do bem, que é nos trazer a informação. Esse olhar mal, né, e essa dualidade que a gente vê em tudo, é por conta desse mundo encarnado que a gente está. Então, a gente acaba espelhando as coisas, a gente vê tudo de forma separada.
Então, a gente vê como um mal, né? Então, tudo que não é bem, a gente vê como um mal. Mas, na verdade, tudo é benéfico, tudo está funcionando para o nosso bem. Tudo é uma informação. Pode passar, Cris. Aqui mais um slide com uma imagem para a gente refletir bastante. Eu gosto muito dessa foto, eu já vi ela várias vezes e quis trazer aqui para aula porque ela faz muito sentido. Nesse sentido do que a gente estava conversando agora e também do que a gente conversou na semana passada. E aí, então, ele traz assim: de tudo isso, segue-se que não pode surgir um ataque contra nós se não o tivermos merecido. O homem que o executa, seja quem for, é só uma causa secundária. Qualquer indivíduo funcionando como instrumento. Pode isso realizar quando, pelas qualidades que possui, se encontra nas condições apropriadas. Então, aparecerá em nossa vida um ofensor. Se isto não for possível de um modo, acontecerá de outro. Quaisquer que sejam os nossos poderes humanos, ninguém poderá paralisar o funcionamento da lei no seu ponto fundamental, a justiça de Deus. Conforme essa justiça, ninguém poderá chegar até nós se não o tivermos com os nossos erros deixado as portas abertas. Ficaremos assim à mercê de todos os atacantes, quaisquer que eles sejam, se tivermos merecidos a reação da lei que nos toma para instrumento. Deixou a nossa porta aberta, a gente convidou esse convidado indesejado, né, que a gente convidou ele em um determinado momento da nossa vida. Entendam vida como além, né, dessa atual encarnação. E uma hora esse convidado vai chegar. Nem sempre a gente está preparado para receber ele, né? Porque a gente nem se lembra que convidou. Só que a gente tem que receber ele. Em primeiro lugar, não rejeitar ele, né? Não querer que ele vá embora, porque ele vai ficar ali, independente se a gente quiser ou não. Se não for desse momento, ele vai aparecer de uma outra forma, fazendo essa analogia, né? Então, o que a gente pode fazer é receber esse convidado e falar assim, não, espere aqui um pouco que eu vou me aprontar para te receber. Eu vou olhar para mim, eu vou refletir, eu vou me observar para entender a informação que você quer me dar, para que depois eu possa te receber de uma melhor forma, né? Eu possa resolver essa questão que temos em nós. Então, resolvendo em mim, acaba que resolve a questão exterior também. E aí esse convidado pode ir embora sem tanta essa nossa resistência, né? Porque a vida é um espelho, assim como tá nessa imagem, né? Todas as pessoas, os nossos relacionamentos que a gente tem, sejam os amorosos, amizade, família, amigos ou até pessoas desconhecidas que a gente pode ter poucos encontros, né, durante a vida ou algumas situações durante a vida. Nada é por acaso. Todas elas acontecem para nos mostrar algum aspecto de nós que a gente não está conseguindo ver. E nessa condição nossa de evolução, é essencial que seja nos mostrado isso através de outras pessoas, através desses espelhos. A gente ainda não atingiu um nível de maturidade que a gente possa aprender, enfim, por intuição ou, né, se auto-melhorar apenas nessa observação. A gente precisa dos nossos irmãos para poder ter essa informação, ter esse conhecimento e poder ir se transformando aos poucos. Aí assim a gente vai atingindo e a cada dia subindo nesse degrau de amadurecimento espiritual. Para quem sabe um dia a gente não precise mais, né? A gente vencendo essas causas, né? Vencendo essas causas nossas, a gente não precisa mais desses acontecimentos, virão outros. E assim sucessivamente, né? É o processo da evolução. E então toda vez que a gente se deparar com uma situação assim que doa, né, na nossa situação, assim que incomode, né, que você vê assim, meu Deus, por que eu tô tendo que passar por isso, né? Por que eu tenho que aguentar essa pessoa? Não, agradeça porque é uma oportunidade uma oportunidade que foi exatamente desenhada para que acontecesse naquele tempo, naquele espaço, naquele exato momento.
para que você pudesse perceber e ter aquela informação muito rica, né? A nossa vida nada acontece por acaso. Então, cada instante é único, né? Cada agora que a gente vive, que nem o agora que a gente está vivendo nesse momento, né? Tendo a oportunidade de estar entrando em contato com esse conteúdo. É um momento único da nossa vida, né? Então, que a gente saiba aproveitar esses momentos únicos e também saiba aproveitar esses irmãos que chegam até nós para nos dar as informações que muitas vezes a gente rejeita, a gente quer jogar para longe, a gente quer fugir, né? Acha que fugindo ou que agindo da mesma forma, né, que a gente está recebendo aquela ofensa, a situação vai estar resolvida, né? Então, a gente fica se enganando, né, nessa ilusão de continuar reverberando a mesma causa, achando que está resolvendo o problema e no fim só está deixando a porta aberta para que esses ofensores continuem entrando. E esses ofensores não necessariamente também são nossos irmãos, mas também são os nossos pensamentos, né? Porque dos irmãos a gente até pode fugir, né? Achar que foge, enfim, se isolar numa ilha, numa floresta distante de todo mundo, mas dos nossos pensamentos a gente não consegue se isolar. A gente tem que lidar com eles a todo momento, né? A todo instante. Com nós mesmos não tem como fugir. Então, que a gente saiba olhar para cada informação que a gente tem e saiba acolher de uma melhor forma, né? E não mais resistir ou, enfim, insistir nesse mecanismo de luta que a gente tem, né? De querer reforçar nossas máscaras e fugir da verdade. Quanto mais a gente persistir nesse movimento, mais sofrimentos, mais dores a gente vai estar atraindo para nossa vida, para que, quem sabe, um dia a gente consiga aprender, né? Então, a gente não precisa disso, né? Não precisa ficar nesse mecanismo até que a gente crie uma repulsão. A gente pode fazer isso agora, com essas oportunidades que a gente está tendo nesse momento, com as informações que estão batendo na nossa porta nesse momento. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Cris ou Jorge? Ou alguém? Não sei mais quem está aqui na aula. Acho que as meninas não estão, né? Se não, pode passar. Tá, vou passar aqui então. Quer que eu leia, Clô? Quer que tu fica cansada para ler, não? Se você quiser, pode ler. Tá bom. Quando o problema está enquadrado nesses termos, parece claro que a defesa que o mundo pratica exclusivamente contra o ofensor não somente é inútil, mas representa um novo erro, que se junta ao velho, aumentando. O remédio, então, é só um: não merecer. Isto é, tomar cuidado em preparar o nosso futuro, não errando em ir contra a lei e não merecendo, assim, sua reação. E se a tivermos merecido, não há que fugir. É necessário pagar. Poderemos destruir com a força todos os inimigos. Outros surgirão para nos perseguir, enquanto não tivermos pago tudo. Se construirmos a casa do nosso destino sobre as areias movediças da prepotência e da injustiça, é lógico que ela caia sobre nós. Mas nada se desmoronará se colocarmos os alicerces sobre as rígidas pedras da justiça. Tudo depende de nós mesmos e nada dos outros. O inimigo que nos agride somos nós mesmos, que com erro provocamos a reação da lei, que por sua vez movimenta os elementos apropriados para executar essa reação. Agora se pode compreender melhor o que tantas vezes dissemos: quem faz o bem, como quem faz o mal, o faz a si mesmo. Pela justiça de Deus não pode haver um mal que não tenha sido merecido. Isto não quer dizer que a justiça de Deus sozinha, por si própria, quer movimentar o ataque contra nós. A divina justiça representa apenas a norma que regulamenta e o poder que determina
o desencadeamento do ataque conforme a lei, quando o tivermos merecido. Então, aqui fica bem claro, né, nessa passagem, eu acho que essa é uma das passagens mais bonitas, assim, do texto dele, assim, que ele traz desse tema a nós, né? A gente esquece o poder que a gente tem dentro de nós, nesse sentido, né, das nossas atitudes e de quanto a gente pode transformar a nossa vida. Só isso a partir do momento que a gente resolve tomar consciência, né, de quem somos e de como que a gente está dirigindo a nossa vida. Então, não adianta querer fugir dos inimigos ou querer condenar as pessoas que estão à nossa volta, condenar a nossa família. Ah, porque eu não queria ter nascido nesse lugar, eu queria ter nascido em outro, né? Porque as condições aqui não me favorecem. Não é nada disso, porque a gente pode, né, nascer na melhor condição que a gente projeta na nossa cabeça e mesmo assim a gente vai ter que lidar com as questões, né? Elas não estão fora, elas estão dentro da gente. É algo interno. É por isso que a mudança é sempre do interno para o externo, sempre vai refletir, né? As coisas não estão separadas umas das outras. E, e aí então que fica essa justiça fica tão clara, né? Porque se a gente continuar olhando com esses olhos do mundo, né, como uma justiça de que deve ser paga na mesma moeda, né? Como muito tempo a gente entendeu, né, que olho por olho, dente por dente, né, que era o nosso meio de sobreviver, aqui esse entendimento da justiça de Deus também não é como a gente acha que deva merecer, né, as situações como com essa mente de ego que a gente tem, né? Porque se a gente for refletir e for pensar com ela, a gente vai sempre se colocar como vítima e vai achar que a carga que está chegando é muito maior do que a gente pode suportar. Então, o que a gente tem que fazer é se desvencilhar um pouco dessas máscaras e poder enxergar a verdade, né? Poder enxergar qual que é o intuito dos nossos atos, né? O que está por trás do que nós fazemos, para saber por que isso está chegando até nós, né? Se isso está chegando, não é à toa, não é por acaso, é porque a gente pode lidar, deve se modificar, se transformar, para que isso não volte a acontecer. Né? Quanto mais o ato for repetitivo, né? Quanto mais a gente se sinta exausto das coisas que estão chegando para nós, né? Como, por exemplo, situações no trabalho, né? Ah, eu mudei de emprego e essa situação continua se repetindo. Eu estava no emprego que eu não me dava bem com os meus colegas, né? Eu não gostava de ninguém. Aí tá, saí do emprego, fui para outro e a situação continua a se repetir. Ou se não for no emprego, é com relacionamento amoroso. Eu tô num relacionamento que tem tal padrão de acontecimento. Vamos se dizer, sou traída. Então eu termino esse relacionamento, vou para outro e continua o padrão da traição. Então, o que é que essas situações estão me mostrando? É sobre mim, é sobre algo que eu preciso me transformar, não é sobre os outros. Nossa, coitada, é sempre a trairá, nossa, ninguém gosta, né? Todo mundo é mal com essa pessoa, porque ninguém trata bem ela. Não, não é isso, ninguém é vítima de nada. A gente só não está se conhecendo para saber o que está sendo plantado, porque a colheita está sendo feita. Se a gente escolher não querer aprender com o que a gente está colhendo, tudo bem, a gente vai ficar colhendo os sofrimentos e as situações. Elas não vão parar de acontecer porque a gente não está prestando atenção na informação, muito pelo contrário. Quanto mais a gente se revolta e resiste, né, à vida e à lei, mais aumenta o nosso débito. Então, maior vão ser os sofrimentos e essas dores que a gente adquire, mas não porque o mundo é injusto, não porque Deus é injusto, mas porque nós decidimos e então estamos escolhendo nos posicionar dessa forma de continuar plantando a mesma coisa. Não tem como eu colher algo diferente do que eu estou plantando, né?
Não tem como eu colher amor das outras pessoas se eu tô plantando ódio, né? E às vezes a coisa fica muito disfarçada com essas nossas máscaras que a gente conversou na aula passada, né? Que a gente coloca essa máscara de bonzinho, de uma pessoa super, né, humana e que, nossa, faço tudo pelos outros. Como que essas coisas estão me acontecendo? Então, peraí, né? Até aonde que tá esse bonzinho? Esse bonzinho é com base nos padrões do ego? Com base no quê, né? Qual que é o nosso intuito? O que que nos move? Qual é a nossa essência, né, de vida? Como a gente está se movimentando realmente? Então, será que a gente está se vendo sem essas máscaras de verdade ou a gente está se autoconhecendo com as máscaras, né? Acho que vale essa reflexão, assim, de saber como está o nosso processo de autoconhecimento. Porque se a gente se deixar levar por esses disfarces do ego, que eles vão sempre tentar preponderar, mais a gente vai ficar prisioneiro, né? E vai ficar mais distanciado da verdade. Acho que a Cris quer falar. Não, Jorge. Ah, tá. Pode falar, Jorge. Claudine, eu só quero acrescentar alguns tópicos, né, em tudo que você falou. O primeiro tópico é que a bengala de que todo mundo usa para dizer que a culpa é do outro, agora acabou de todo mundo descobriu que não é verdade. Não é? A culpa de nada é do outro, a culpa sempre é nossa. O outro vai ser sempre um instrumento de Deus. E qual é o erro? O erro que a gente comete não é contra o outro, é contra Deus. Isso precisa ficar explícito. O Evangelho, ele fala disso quando ele fala: tudo que você faz contra o próximo, você está fazendo contra Deus. Tudo que você faz para Deus, você só pode fazer através do próximo. Por quê? Porque todo mundo é uma consciência cósmica. Eu sou uma parte dessa consciência cósmica. Quando eu faço um erro, eu fico com a culpa gravada na consciência, não é no outro. E essa consciência pede uma redenção, essa culpa, ela pede uma redenção. E isso é pela ignorância, porque nós não sabemos se movimentar. E eu queria chamar a atenção que ele fala ali nas 3 últimas linhas. A divina justiça representa apenas a norma que regulamenta e o poder que determina o desencadeamento do ataque conforme a lei, quando tiver merecido. Então, tem uma lei que eu preciso tomar conhecimento dela e eu preciso saber me movimentar em obediência, em concordância com ela. Se eu me movimento contra ela, não é? Eu vou ter uma reação de Deus contra o meu movimento que foi anti-Deus, que é anti-vida, e vida é alegria, felicidade e saúde. E todos os movimentos da lei não são para nos punir, são para nos salvar. Porque, como disse a Claudine ali, se eu ficar repetindo o erro, eu vou acumulando reações da lei, que eu vou ter que depois passar pelas mesmas situações daquelas que eu criei para o outro. Então, veja qual é a importância do estudo que está sendo colocado para todo mundo. É vocês tomarem conhecimento que tem uma lei e precisa estudar essa lei. Conforme você se movimenta, você pode ir para a felicidade ou a infelicidade. Você pode ir para a alegria ou para a tristeza. Você pode ir para a saúde ou para a doença. Você pode ir para a riqueza ou para a pobreza. Depende de como você se movimenta. Mas você precisa tomar conhecimento dessa norma, como ele coloca ali, a norma que regulamenta todos os movimentos que existem no universo. Então, esse estudo ele é fantástico por causa disso. Então, a Claudine está explicando, olha, tem uma causa primeira que sou eu sou a causa primeira. Por que sou a causa primeira? Porque o impulso saiu de mim. A primeira pessoa que fez o lançamento do impulso sou eu. Então, esse impulso, pela lei de responsabilidade, é meu. Eu tenho responsabilidade sobre ele. Todos os problemas que esse impulso ocasionar a mim e aos outros, retorna para mim. E eu vou ter que ressarcir todo mundo, como uma reação da lei.
Então, eu preciso saber me movimentar na hora que eu penso, na hora que eu ajo, na hora que eu reajo, na hora que eu tenho sentimentos. Eu preciso saber tudo isso, porque eu vou receber o retorno de tudo isso. É de minha responsabilidade. Então, não se pode viver alienado dessas coisas, simplesmente vivendo e fazendo lançamentos, que a Cris, depois que a Claudine terminar, vai explicar os lançamentos dessas trajetórias. A trajetória é de sua responsabilidade. E tem uma coisa que todo mundo precisa entender. Tudo na vida é complementar, mas tudo na vida está interconectado ao mesmo tempo. Então, não é que você vai lançar uma trajetória anti-Deus, não é que machuque o próximo, que vai retornar para você, depois que você vai se machucar. Não. Quando você lança a trajetória, você já vibra no campo errado, você já tem um retorno dessa vibração, e o teu pensamento ele produz fluidos correspondente a esse lançamento, você passa a sofrer no mesmo momento, não é depois, daqui uns anos você vai ter um retorno do problema, que é para você se redimir, aí é para você lançar uma nova trajetória. Mas no mesmo momento você já está se contaminando com aquilo. Aquilo já está sendo prejudicial para você. De todas as formas, fluídica, vibracional, de retorno, do que você vai passar dali por diante, das coisas que vão começar a dar errado. Então, tem um monte de consequências que elas são imediatas. Ah, eu não gosto de fulano. Pronto. Você baixou seu nível vibratório e você conseguiu fazer fluidos, que é muito ruim, que vai congestionar todos os seus chakras. São radiações que seu pensamento traz, que vai causar doenças para você. Isso é imediato. Depois você vai ter um processo de um secundário, de um instrumento que vem, mas esse instrumento ele já traz para você uma situação que é para você se redimir, que é para você refazer essa trajetória, agora em sentido contrário, em sentido positivo, em sentido benéfico para você mesmo. Então, era isso que eu queria dizer. Preste atenção, tem uma lei. Tudo que você faz tem uma lei. E a lei tem consequências. Então, é bom não ficar adormecido no processo. É bom ficar desperto, acordado, sabendo o que você está fazendo a cada momento do seu dia. Tá bom? Era isso, Claudine. Obrigada a você, nossa, muito importante essa tua participação. E eu estava pensando agora com essa tua fala final na questão dessa inércia, né, que a gente insiste em querer ficar nela. A gente tem preguiça, né, de colocar a nossa mente para trabalhar em se observar, em se autoconhecer, assim, em direcionar essa energia de uma forma consciente, né? Acho que colocar assim melhor. Porque a gente está tão acomodado nessa resistência, está tão acumulando isso, e isso vem desde criança, assim. Eu tenho observado nesses dias que meu primo está aqui em casa, que foi o maior contato assim que eu tive com criança há bastante tempo, né? Porque não tenho irmãos. Então, eu vejo como isso já desde pequena a gente já começa a criar essa inércia e essa preguiça, sabe? De querer, de refletir mesmo sobre as coisas ou em coisas bem pequenas. E a gente não se dá conta disso. A gente só fica fortalecendo esse condicionamento e essa inércia. Então, por isso que agora, né, conforme vão passando os anos e há quantos milênios, né, já de encarnações, a gente chega nesse ponto e parece que a coisa é muito complicada e difícil, mas na verdade é só porque a gente tá tão estagnado, tá tão paralisado no movimento, tá tão conformado com as situações, porque a gente se conforma até com os sofrimentos que a gente tem, que a gente não quer direcionar essa energia mental para se tornar consciente, né? Para se conhecer, para poder se observar, para poder entender tudo isso que a gente vem conversando. Então, não deixa de ser uma bengala, uma desculpa para a gente fazer com que a inércia ainda prepondere, né? Para que a gente fique nessa estagnação. Nada é difícil se a gente colocar a nossa vontade em
direcionada para funcionar, né? Colocar ela como esse objetivo. Vão ser algumas camadas que a gente vai ter que passar, né? Porque são muitos milênios fazendo a mesma coisa, mas se a vontade está direcionada, a coisa vai acontecendo, né? O nosso foco tem que estar bem direcionado, para que a gente possa cada dia ter mais impulso para poder ir desvencilhando tudo isso que a gente precisa conhecer. E tem uma equipe que está ajudando a gente, que tem os nossos anjos de guarda, tem os espíritos de luz que estão sempre ao nosso lado, nos iluminando, para que a gente possa seguir esse caminho e se conhecer melhor, né, cada dia. Cris, tu ia falar? Não, tu falou uma coisa bem interessante, que a gente se acostuma, né? Então, a gente cresce de uma forma e entra na vida adulta achando que esse sofrimento, todas essas coisas que a gente passa e que a gente vê são normais, como se o mundo fosse fadado a isso. E aí, quando a gente começa a entender um pouco da lei, é que a gente vê que pode ser muito diferente, né? E que a gente pode ser feliz, sim, e que a gente pode mudar a nossa trajetória, desde que a gente esteja desperto, desde que a gente use de inteligência e não continue usando de instinto, que a gente vai falar mais sobre isso no próximo tema, né? Mas é bem isso, que a gente não se conforme com o sofrimento, de maneira nenhuma, né? Porque existe um mundo de possibilidades esperando pela gente. É isso. É isso mesmo, assim, e sempre tem uma possibilidade de fazer diferente, né? Por mais que a gente mesmo, né, quando a gente se coloca nesse processo de se conhecer e ir avançando, em determinados momentos vão deslizes, né, que a gente insiste em chamar de erro, mas na verdade são só, né, esses passos que a gente tem que fazem parte da caminhada, fazem parte do processo, né, dessa caminhada aí, que a gente tá todo mundo junto. Então, sempre vai ter uma possibilidade diferente, sempre tem um dia depois do outro para a gente poder ir se readequando, né, e aprendendo com cada dia mesmo. Não querer apurar os passos, né, e chegar assim logo, nossa, agora que eu já sei tudo isso, eu preciso me transformar e me modificar para chegar lá no dia que eu vou ser super iluminado. Não é isso, né? Porque a iluminação não está em nenhum lugar, ou enfim, a consciência não está em nenhum lugar, a felicidade não está em nenhum lugar, ela está dentro da gente. Então, se a gente começa a ir despertando isso, colocando isso para fora, a gente já se sente repleto, né? Já se sente abastecido, não precisa ficar aí procurando coisas fora ou colocando metas de onde a gente tem que chegar. É só ir apreciando o processo mesmo. Pode passar, Cris. Então, aqui mais uma imagenzinha assim, para a gente refletir mesmo do quem que está por trás de todos os nossos problemas, né? Finalmente descobriu que no fim somos nós mesmos que estamos por trás de todos os nossos problemas. E realmente estamos, né? A gente está conversando isso desde a semana passada, reforçando isso, mas também falei na semana passada, vou repetir agora, não é pra gente se culpar, né? Dizer, nossa, então eu só faço coisa ruim para os outros e faço coisa ruim para mim, só atraio, né, situações negativas e problemas e doenças. Não é nesse sentido, né, de ir para nenhum polo, né? A gente tem que tomar cuidado para não cair nesses polos da dualidade, mas sim entender isso como uma bênção, né? Agradecer, porque a gente pode modificar. Se eu tô plantando sofrimentos e tô colhendo esses sofrimentos, eu posso plantar felicidade e colher as felicidades. Só depende de mim, né? Só depende de eu focar essa minha vontade em me conhecer, em aprender a cada dia com essas informações que vêm chegando, com os irmãos que estão à minha volta, para que eu possa a cada dia viver essa vida que a gente quer viver, porque todo mundo quer ser feliz, né? Afinal, né? Eu acho que o desejo, acho não, né? O desejo
comum de todos nós, seres humanos, é ser feliz. E é isso que nos impulsiona, né, numa vontade comum. E a gente pode ser feliz agora, né, nesse momento, só depende de nós. Então, é isso, assim, é não se culpar por esses erros que a gente plantou e que a gente está colhendo, né, essas causas que estão chegando, mas é pensar que o que agora eu vou fazer de novo, né, com esses efeitos que eu tenho que lidar. Que eu não vou mais reverberar eles, eu vou me posicionar de uma forma melhor, né, para que eu tenha novas colheitas. Então, por isso, nosso inimigo contra o qual dirigimos as nossas armas não tem poder algum contra nós, além daquele que nós mesmos lhe conferimos com as obras contra a lei de Deus. Se nós destruirmos com a força esse inimigo, crescerá a nossa dívida perante a justiça da lei, e com isso concederemos a um número maior de inimigos poderes maiores contra nós. O que se ganha, então, usando o método do mundo? Aparece aqui a necessidade lógica de praticar o método da não resistência, porque ele é o único que representa um verdadeiro sistema de defesa. Paralisar o inimigo não paralisa o ataque, mas piora nossa posição, porque o verdadeiro inimigo não é aquele que vemos. Trata-se de uma ilusão dos nossos sentidos, ilusão que cabe à inteligência. Então é isso, é a gente poder se desvencilhar de toda essa ilusão que a gente vive sobre nós mesmos, né? Sobre essas máscaras que a gente coloca sobre nós, que essa máscara ajuda a gente a criar ainda mais essa ilusão de ver os outros como inimigos ou, né, nessa vida de competição, e que a gente possa aos poucos ir se desvencilhando disso para ver a verdade, né? Para ver que no fim a causa está em mim e que eu posso me transformar para ter outra forma de viver, né? Com novos acontecimentos, com novas colheitas, com felicidade, com amor e com paz, né? A partir do momento que eu me oriento, né, com a lei, eu me oriento com Deus, eu tenho consciência de que tudo que eu estou fazendo é para Deus, então eu escolho a plantar o amor, né? A plantar a caridade, a honestidade, a benevolência. E aí a colheita não pode ser diferente, né? Quando esse intuito realmente é verdadeiro, né? Direcionado, essa intenção, essa energia, não tem como o resultado vir diferente. Pode passar, Cris. Quem compreendeu como funciona o jogo da vida que estamos explicando, quando receber uma ofensa, não reage contra o seu ofensor, porque sabe isto, ele não tem valor algum, a não ser o de representar um instrumento cego nas mãos de Deus. Por isso, não merece nem ódio e nem vingança. Quem isto compreendeu, ao receber o ataque, aceita como lição das mãos de Deus, que com isso não quer vingar-se nem punir, mas endireitar-nos, para que saiamos assim do erro e do sofrimento. Voltamos deste modo à ordem da lei, enquanto que, usando o método do mundo, saímos mais ainda fora daquela ordem, aumentando as dívidas e sofrimentos. E se alguém nos ofender sem termos merecido, o ataque não nos alcança, não nos penetra, e quem nos quis fazer o mal não faz a nós, mas a si mesmo. Tudo volta à sua fonte. Quem é verdadeiramente inocente é invulnerável a todos os assaltos. Mas existe, porventura, em nosso mundo quem seja completamente inocente? Então, cabe a reflexão, né? A gente sempre fica, né, com esses receios e esses medos. Ah, então, mas e se eu não merecer nenhuma ofensa, né? Se você não merecer nenhuma ofensa, se você não plantar nenhuma causa, ela não vai chegar até você, né? Isso não é algo que a gente deva
se preocupar, se ocupar e gastar energia com isso, né? Assim como, ai meu Deus, eu vou ser assaltado, eu vou, né, com esses medos que a gente vai criando, né? Se você não merecer esse, esse retorno da lei dessa forma, isso não vai te acontecer, né? Então não tem por que criar essas formas mentais, porque quanto mais a gente dá energia para esses pensamentos, mais probabilidade, então eles têm de realmente se tornar uma verdade, porque a gente está alimentando aquele pensamento e aquilo, né, pode reverberar. Mas no sentido de tudo que chega até nós, nada é por acaso. Eu acho que isso já ficou bem claro, né, para nós, porque tudo que vem é porque teve essa causa primeira. Tá tendo esse retorno e cabe agora nós reorientar essa direção, né? Ou querer usar de novo o método do mundo, né? Lutar e resistir a isso, né? Querer se achar que somos o dono da verdade e que o nosso meio de lidar com a vida é o certo, né? Então eu não vou levar desaforo, eu vou resolver a situação desse mesmo jeito que eu venho resolvendo sempre, que é quando eu recebo uma ofensa, eu também, né, respondo com uma ofensa. Então, se eu quero insistir, continuar nesse caminho, eu tenho que saber que o que eu vou colher e o que vai continuar acontecendo na minha vida vão ser as ofensas. Eu não tô parando de resistir, eu estou usando o mesmo método que está atraindo esse tipo de causa. Então, não tem como colher situações diferentes. Agora, não. Se eu resolvo querer observar isso que vem acontecendo para mim e quero realmente, né, colocar minha vontade para observar essa causa, observar onde dentro de mim que existe esse ódio, essa raiva, essa vingança, essa inveja que acaba reverberando em situações da minha vida, para que eu possa transformar isso, aí sim eu estou comprometido em me transformar, eu tô comprometido o processo que eu vim realizar nessa vida, né? E cada um de nós sabe, e com certeza sabe, o que precisa ser modificado. E se não sabe, as informações que estão chegando estão aí para nos orientar sobre isso. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo. As coisas não são claras, né? As informações nem sempre chegam assim super nítidas, porque depende também o quanto disposto a gente está de ver em verdade, né? E ouvir com verdade. Então, talvez a gente tenha que vencer um pouco essas nossas resistências, esses nossos véus de ilusões, para que aos poucos comece a enxergar o que está chegando para nós. E assim a gente vai se conhecendo. E se conhecendo, a gente tem a oportunidade de se transformar. Cris, tu quer falar? Sim. É que, na verdade, parece tão claro, mas é bom que a gente realmente coloque, né? Quando tu disse o exemplo assim, eu reajo com raiva, né? Então, é importante a gente perceber que muitas vezes as pessoas não reagem, mas sentem. E é a mesma coisa, sabe? Então, às vezes eu sou muito quieta, eu sou muito querida, mas por dentro eu processo tudo isso de uma forma equivocada. Então, a raiva chega um movimento e eu sinto raiva, eu sinto inveja, eu sinto medo. Então, o que que eu estou fazendo comigo, né? Porque eu não estou externando nada pro meu colega ou pro outro. Eu estou ali, mas eu estou fazendo a coisa equivocada da mesma forma como se eu estivesse reagindo, porque eu estou tendo sentimento. E como o Jorge falou ali, esse pensamento é que gera um campo negativo. E eu me vinculo a esse campo. Então, é a mesma coisa como se eu reagisse, só porque eu fico com aquilo, né? E faz. Estou lançando uma trajetória da mesma forma, talvez não tão intensa, porque tem tudo isso, né? A intensidade do mal. Mas com certeza eu estou no caminho errado também. É preciso que a gente fique atento ao sentimento. Ah, tá. Então eu não brigo com ninguém, eu não falo nada, mas eu acho ruim, eu tenho inveja, eu tenho tudo isso. Só que fico ali guardado comigo, né? Para a gente prestar atenção um pouco nisso, que tipo de sentimento que a gente tem alimentado.
Sim, porque às vezes as máscaras estão tão, a gente está tão identificado com elas, né? A gente aceitou tanto elas, né? Como essa versão que a gente quer passar para o mundo, que a gente fica até assim, né? Quando vai refletir sobre esse assunto, esse tema do inimigo, fica assim, nossa, mas eu não tenho nenhum inimigo, né? Eu não me dou mal com ninguém, não tenho, eu não tenho nenhuma situação com ninguém, eu não brigo com ninguém, enfim. Mas o que está dentro de você, os teus sentimentos, os teus pensamentos, né? O teu inimigo não necessariamente é uma outra pessoa. Ele, muitas das vezes, né? Quase 100%, é nós mesmos. São esses pensamentos, são o ego, são os nossos condicionamentos que nos dominam, eles orientam a nossa vida e a gente nem se dá conta. Então, é isso tudo que a Cris comentou também. Numa situação de que eu recebi uma ofensa, eu posso não reagir da mesma forma que a outra pessoa. Mas o que passou na minha cabeça? O que eu senti naquele momento que eu recebi a ofensa? Eu desejei tudo em triplo, sei lá, em quádruplo para a pessoa, né, que me disse assim, sei lá, né, que me ofendeu. Então, eu agi da mesma forma. Eu só não coloquei para fora. Então, é importante a gente refletir, ficar claro isso, né? Que a reação não necessariamente ela se torna um ato, mas a partir do momento que a gente pensou ou sentiu, ela já está ali reverberando, já existe no campo, né? Do universo, já ganhou uma forma, mesmo que seja mental. Oi, Sim, pode falar. só para complementar, a raiva, por exemplo, quando a gente tem um sentimento de raiva, eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar isso lá mais para frente, né? Mesmo que eu não externe esse sentimento, quando eu sinto, ele circula no meu corpo é como se fosse meu sangue, ele contaminou meu sangue. Então ele circula por todas as veias, por todos os órgãos e eu me contamino, né? Eu consigo desestruturar os meus centros de força, que são os meus chakras, e eu provoco doença. Por exemplo, as pessoas que têm muita raiva, que são muito irritadas, geralmente têm pressão alta. Por que tem pressão alta, né? Quase lógico, porque eu estou alimentando o meu corpo físico com esse sentimento negativo. E se a gente for para o lado da doença, todas as doenças, quase todas as doenças, vamos dizer assim, que se não são diretamente ligadas às questões de pensamento, emocionais, elas começam com o pensamento e tudo mais. O Jorge é que é perito nisso agora, né, Jorge? Mas é muito bacana, porque a gente conseguindo mudar, entendendo a lei, conseguindo mudar os pensamentos, a gente consegue mudar a saúde física também. Porque nós somos um conjunto, né? Não existe, eu tenho um corpo e eu tenho um espírito. Não existe isso, né? Não existe essa separação. Nós somos uma unidade. Então, esse entendimento traz benefícios em todos os campos da vida, né? Inclusive na saúde física. Sim, a gente não se dá conta disso até o momento que está passando, né, pelo episódio. E aí, quando vem a qualquer episódio que seja de doença, a primeira situação é, nossa, né, o mesmo processo da vítima, com as outras situações que a gente sempre está acostumado a lidar da vida, com a doença não é de uma forma diferente. E não, na verdade, ela não deixa de ser uma colheita, né? Do plantio aí que a gente faz. Então, o retorno não vem só, né, através dos outros irmãos, mas nessa produção nossa mesmo com o nosso corpo físico, né, que é o nosso meio de viver aqui nessa experiência, que a gente precisa cuidar dele, né, da melhor forma possível, assim, não ser apegado, lógico, né, a isso, porque é uma transitória, é uma fase que a gente está vivendo aqui, mas cuidar dele porque a gente
cuidar dele nesse sentido, né, de vigilar os nossos pensamentos e o que a gente está reverberando na nossa vida. Pode ir para o próximo. Então, quando alguém nos ataca, quando alguém nos ataca, isso acontece conforme a justiça de Deus. Nossas contas são com Deus e não com o nosso inimigo. Se ele nos faz mal, ele terá também suas contas com Deus e terá de pagá-las. Mas isso não nos pertence. Surgirão para ele outros inimigos e ataques, para que sempre se cumpra, em relação a todos, a justiça de Deus. Quem pratica o mal, só por isso, qualquer que ele seja, apesar de funcionar como um instrumento de Deus para corrigir o seu irmão e ter aproveitado da fraqueza deste, que deixou as suas portas abertas, fazendo-lhe o mal, abre por sua vez suas próprias portas, pelas quais outros inimigos estão sempre prontos a entrar, empregados por Deus como instrumentos da sua justiça. Então, aqui só um parênteses, né, para a gente prestar atenção que a vida está funcionando, os acontecimentos estão as leis se autodirigem para que tudo, né, encontre o seu funcionamento. Então, se a gente foi ofendido, se a gente recebeu uma ofensa, a gente tem a nossa situação nossa para lidar, que foi nós que reverberamos essa causa, e o irmão que proporcionou essa ofensa tem a situação dele, que ele vai ter que se redimir. E além disso, a gente tem essas portas abertas que a gente deixa, né, são não só no sentido desses irmãos encarnados que a gente permite que venham até nós, mas também dos espíritos, né, que aí seriam os obsessores. Então, a nossa porta aberta, ela fica aí para atrair o que a nossa energia estiver vibrando. Assim, também os maus são utilizados por Deus como instrumento da sua justiça. Assim também, os maus são utilizados para gerar o sofrimento, cuja tarefa é a purificar os bons. A conclusão é que ninguém pode receber a ofensa que não tenha sido merecida. Neste caso, não nos resta senão bater-nos no peito, procurando antes de tudo pagar a nossa dívida, deixando aos nossos inimigos, quando chegar a sua vez, pagar igualmente suas contas pelo mal que tiveram feito, porque a lei é igual para todos. Há uma divina providência para cada um, mas para ser justa, ela providencia o bem para os bons e o mal para os maus. Então não tem por que a gente achar que a gente tem que fazer justiça com as nossas próprias mãos, enfim, e querer agir com as outras pessoas da mesma forma que elas agem com a gente, porque isso não nos cabe. O que nos cabe é nos transformar, é prestar atenção, é nos observar, né? Nossa vida, sobre nós. A gente tem muita coisa para se preocupar, a gente não precisa ficar querendo se preocupar com a vida dos outros e nem querer ser Deus na vida dos outros, porque, né, a gente está muito longe disso. A gente nem domina a nossa vida, como é que a gente vai querer dominar os outros ou querer achar que a gente sabe o que o outro deve passar, né? O que o outro deve sofrer. Por mais atrocidade que tenha cometido, né? Como a gente vê nessas situações de crime que passam na TV, né? Crimes, enfim, que são que a gente fica muito chocado e muitas pessoas têm uma postura, né? De querer achar que estão numa situação de julgar essa pessoa, enfim, querer dizer como ela deveria pagar por aquilo que cometeu. Então, quem somos nós para dizer algo sobre as outras pessoas? A gente não sabe, né, quem a gente foi em outras vidas, se a gente não foi tão ruim quanto essa pessoa. Então, o que nos cabe é o agora, é o que a gente precisa resolver da nossa vida, das nossas situações, dos nossos condicionamentos, dos nossos pensamentos. É gastar toda essa energia aí que a gente tem, que a gente fica desperdiçando com milhões de coisas que
não fazem sentido nenhum, que são completamente desnecessárias, se a gente for colocar bem na balança, e usar tudo isso, esse poder que a gente tem, essa vontade, para direcionar na nossa transformação, em se conhecer e poder refazer essa nossa plantação a partir do momento que as causas vão chegando. Então, assim, eu consigo ter uma noção do que eu estou fazendo da minha vida. E podemos ir para o último. O Jorge quer falar? Ah, tá, pode falar, Jorge. Então, o Claudine, eu queria reforçar ali, eu já tinha falado de novo. O nosso problema não é com o outro. Isso todo mundo precisa entender. Nós fizemos um movimento errado contra a lei de Deus, contra Deus. A nossa questão é com Deus. Deus se expressa no nosso universo como consciência e como fluido cósmico. E todo mundo precisa entender isso. Então, você lançou uma trajetória errada e você tem uma culpa na sua consciência, que é a mesma consciência cósmica. A partir daí, tudo é fluídico. No nosso mundo, nós temos a energia eletromagnética. O nosso perispírito, que é o nosso corpo energia, ele é fluido vital, fluido que dá vida. Mas através dos nossos pensamentos, nós mudamos esse fluido. Então, quando a gente congela o pensamento, congela a consciência no ódio, na vingança, na mágoa, no ressentimento, em bater, em vencer o outro, você está fazendo isso com fluidos também. Então, se você pega o fluido que dá vida a tudo, e você tem um pensamento ruim, de tristeza, de amargura, de raiva do outro, você transforma um fluido que dá vida a esse nível de pensamento que você tem. Esses pensamentos entram através dos chakras, que estão no perispírito, em todos os seus centros de força. E eles vão causar doença em todos os seus órgãos. Todas as doenças não é do corpo, são dos fluidos que o pensamento produz. Quando você tem um pensamento, por exemplo, uma calúnia, uma maledicência, uma fofoca, uma raiva, automaticamente você transforma esse pensamento em radiações. São raios que seus pensamentos transmitem. E transmitem para onde? Para o centro de força, para os nossos chakras, que entram através dos nossos plexos, que entram através das nossas glândulas, do nosso sistema endócrino, que vão para cada órgão receptivo e causam uma doença. Então, você fala assim, porque eu estou com problema no estômago, eu estou com problema de dor de cabeça, ou estou com problema de garganta. A tua garganta não dói se não tiver um fluido ali que faça ela doer. Então, quando você congela o pensamento em coisas inferiores, negativas, em se vingar do outro, que é o termo ali da justiça divina, você se acha um vingador. Alguém me fez algo e eu vou retribuir. Pronto, você automaticamente já transformou todos os seus fluidos. Por outro lado, como disse a Claudine, você é consciência, e a consciência ela trabalha por vibração. Como ela trabalha por vibração, ela atende à lei de afinidade, entendam isso. Ela atende à lei de afinidade. Então, você tem um pensamento ruim, ele vibra pela lei de afinidade. Se ele é ruim, ele vai se afinar com espíritos ruins. E por lei de atração, você traz eles tudo para perto de você. Se ele é ruim e você já está com um fluido ruim, eles colocam mais fluidos ruins. E aí estabelece toda a desordem psíquica, a desordem orgânica, a desordem dos chakras, e aí você fica doente. Tem muita gente que fica sem energia. Um dói a cabeça, outro dói o estômago, outro dói o joelho, outro dói o ombro, outro dói isso, dói aquilo. É tudo fluido gerado por seus pensamentos. Que, na verdade, são símbolos que Deus colocou para você descobrir que você está com o pensamento errado. Então, não adianta você culpar. Foi fulano, eu fiquei com raiva por causa de fulano. Não. Você ficou com raiva porque você tem raiva. Não é por causa do fulano. Você ficou com ódio porque você tem ódio dentro de você. Você ficou magoado porque você é orgulhoso.
Mas todas essas coisas causam doenças. Porque é tudo fluídico, entendam isso. Então, prestem atenção, como a Claudine falou, observem o que vocês estão pensando, vejam antes. Mudem o pensamento o mais rápido possível, de um negativo para um positivo. Vocês podem fazer isso imediatamente. E um dos termos que você faz isso é através da oração. Quando você coloca o pensamento e o sentimento em comunhão com Deus. Se você está vibrando negativo, causando fluidos que vão trazer doença, e você transforma o seu pensamento através de uma oração, você transforma o magnetismo. E aí, ao invés de doença, você vai produzir saúde. Todos nós podemos fazer isso. Mas precisa, como a Claudine disse bem ali, vocês deveriam ouvir a Claudine, porque ela entende do que fala, observar a mente, estar em estado de atenção. Saber quando uma coisa é negativa e positiva, não ser um fascinado, um deslumbrado, achar que você é muito. Não é. Nós vivemos num mundo inferior, nós somos espíritos inferiores. O nosso planeta, o mal prepondera sobre o bem. Então, não tem ninguém bom aqui, tem todo mundo que precisa evoluir, sair do ponto A para ir para o ponto B e deixar de ser um indutor de sofrimento para si mesmo, como a Claudine falou ali. Tem uma lei, obedeça a lei que te leva para a felicidade. O que Deus quer de você? Que você seja feliz. A única pessoa no universo que é contra a própria felicidade é nós mesmos. Não é Deus. Não é a Claudine, não é a Cris, não é o Mauri, não é a Fabrícia, não é teu inimigo, teu marido, é você mesmo. Porque Jesus falou que você pode oferecer outra face em qualquer momento. Então, oferecer uma face positiva e superior, basta querer. Tá bom, gente? Vamos prestar atenção. Vocês estão produzindo fluidos e pensamentos o tempo todo, que ficam com você, não vai para ninguém. É lei de responsabilidade. Produzir um pensamento é teu, fica contigo. Tem gente que tem doença a vida toda, crônica, e diz, ah, meu Deus do céu, estou sofrendo muito. Muda o pensamento, pelo amor de Deus. Estude isso e veja o que está causando esse fluido tão ruim. E mude. Jesus não fazia isso com aleijado, com doentes de todo tipo, curou cego. O que ele fazia? Ele mudava o fluido da pessoa. Não existe milagre, existe magnetismo. E o próprio Evangelho já fala disso. Obrigado, Claudine. Você me permite falar. Fico grato por você. Imagina, nossa, é muito bom te ouvir. E acho que podemos encerrar, Cris, no último. A simples conclusão é que quando somos justos, Deus nos ajuda. E para sempre sermos ajudados, é preciso tê-lo merecido. Colocado essa premissa e encontrando-se o indivíduo nas condições ideais da justiça, o resto é fatal e automático. O universo foi construído por Deus com perfeição, feita pelas forças benéficas, mas é a criatura rebelde que os vira de cabeça para baixo em seu prejuízo e impede a sua chegada. É ela que, pondo-se contra a lei, se põe contra a própria vida. O universo está cheio de Deus. É a nossa própria loucura que nos impede de gozar de seus benefícios. Então, né, acho que a gente conseguiu conversar durante essas 2 aulas. Espero que tenha feito sentido as reflexões que a gente trouxe, que a gente conversou, e que agora cada um possa levar, né, para dentro de si, para a sua vida, e se olhar, se observar, e saber que todos nós estamos aqui, né, como o Jorge falou, na mesma jornada de evolução, ninguém é mais que ninguém sabe mais, é só mesmo para poder trazer o conteúdo e a gente se observar cada dia, se olhar mais, para que a gente possa ter uma vida de felicidade que só depende de nós e se reconciliar, né, conosco e com os nossos irmãos. Que era isso da minha parte, acho que agora a Cris vai começar com outra aula.
Obrigada, Clô. Então, gente, vamos começar um outro tema hoje. E a gente são 8h27, mas aí provavelmente a gente vai concluir na semana que vem. Então, assim, vocês observam que a gente tem repetido muitas coisas. Mas como a gente vem com uma mente congelada, é necessário a repetição, a gente aprende por repetição. Então, tem coisas que vocês vão ouvir realmente muitas vezes, para que isso vá, com o tempo a gente vai ouvindo e essa informação nova vai encaixando, né? E vai virando uma realidade para a gente. Então, ele diz assim, o nosso capítulo de hoje é o arremesso e correção da trajetória da vida e a terapia dos destinos errados. Então, a primeira coisa que eu quis colocar, a Claudine falou, parece que a gente combinou, mas não combinou, né? Ela disse, parece que a gente está numa corrida, todo mundo caminhando, ela disse. E é isso mesmo, nós estamos todos numa caminhada. E por que eu trouxe esse slide de primeira? Para que a gente entenda que nós não somos melhores que ninguém. Não é porque a gente está conhecendo esse conteúdo que a gente pode achar que a gente é melhor que as outras pessoas, porque cada um de nós está num momento evolutivo. Uns mais na frente, uns mais atrás, e está todo mundo no mesmo barco. Como o Jorge falou ali, a gente vive num planeta de provas e expiações e somos todos espíritos imperfeitos. E aí ele diz assim, cada um vive e trabalha para a construção do próprio eu num plano ou altura evolutiva diferente, que é o seu, que lhe pertence conforme sua natureza. Assim, cada um vai aprendendo a sua lição, diferente das que estão aprendendo os outros, mas cada um experimentando o que lhe é mais útil e adaptado. E essa informação, ela é importante também, porque o que acontece? Quando a gente começa a ter contato com esse conteúdo, com a existência da lei, e entendendo como que funciona, as trajetórias, os lançamentos, a causa e efeito, lei de sincronicidade, tudo que a gente já viu até agora, o que a gente faz? A gente começa a olhar para o outro, principalmente quem está perto da gente em casa, querendo mudar aquela pessoa. Olha, eu estou aprendendo isso, tu está fazendo errado, papapá, é aquela coisa, né, que a gente gosta de mudar o outro e a gente acaba não se preocupando muito com a gente. Então eu queria dizer para vocês que no começo essa sensação ela é normal, acontece com todo mundo, mas que a gente tenha compaixão, porque eu entender que cada criatura está num momento evolutivo e eu também estou e não sou melhor que ninguém, a gente precisa então olhar para o outro com compaixão, porque do contrário a gente está fazendo o serviço errado, né? Porque, poxa, eu estou aprendendo que eu preciso ser indulgente, que eu preciso plantar coisas novas, e aí eu quero cobrar de quem está do meu lado para que seja como eu, né? Então, isso não funciona. E aí ele diz assim, existir no relativo significa possuir uma duração própria, como o transformismo fenomênico, que é o incessante caminho do devenir. Até eu coloquei ali entre aspas, o que é o devenir? É o tornar-se, é o começar a ser o que não era antes, ou seja, eu preciso me tornar o que eu não sou, né? Na verdade, eu preciso transformar essa minha personalidade, que a gente também vai falar de personalidade daqui mais para frente, e começar a ser o que eu não era antes. Porque se eu sou como eu era antes, o que acontece? Eu estou plantando a mesma semente que eu venho plantando há séculos e colhendo as mesmas coisas que eu venho colhendo há séculos, ou seja, dor e sofrimento. Ali tem a bonequinha lançando uma bolinha, que a gente está falando ali da trajetória, né? E o que é uma trajetória? É, na verdade, um caminho percorrido por um corpo ou partícula. Isso é um conceito da física, né? Então, nós somos a bolinha, né? A gente se lançou, vamos dizer assim, e nós somos essa bolinha que está traçando uma trajetória. E esse impulso, eu dou esse impulso o tempo inteiro,
A cada pensamento, a cada ação, a cada atitude que eu tenho, eu estou lançando uma trajetória. E eu fiz algumas anotações para eu falar tudo o que eu queria, então eu vou devagar para que a gente não perca nada, porque é realmente um assunto muito interessante. Então, a gente diz assim, né, nós vivemos há décadas da mesma forma, e a gente não está falando só dessa existência física, a gente está falando de todas as vidas, ou seja, de todas as encarnações que nós já tivemos, e nós viemos acumulando um tipo de pensamento, sentimentos, atitudes, até criar um hábito, né? E com isso a gente forma uma personalidade. E, na verdade, a gente desperdiça as reencarnações, porque com fazer a mesma coisa sempre. Deus dá uma oportunidade, porque é preciso que a gente veja a oportunidade de reencarnar como uma bênção de Deus e realmente uma oportunidade de fazer diferente. E dizem que a tristeza maior para um espírito é quando ele chega no mundo espiritual e ele percebe que ele não fez nada daquilo que foi projetado para que ele fizesse. Ou seja, ele chegou aqui, ele desperdiçou simplesmente uma encarnação, fazendo tudo da mesma forma como ele havia feito antes. Então, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, essa mente aprisionada que a gente tem, olhando a vida de dentro de uma cela, né? É uma cela, só que é uma cela mental. A gente não consegue ter outra percepção além dessa que a gente já está habituado, né? Como se a gente tivesse ali uma mente congelada, né? Gente, eu tô falando, Jorge, Claudine, as meninas estão aí, vocês me interrompam, por favor, porque eu vou tagarelando, né? Então, nós vivemos num mundo que é o antissistema, que a Maria Laura, lá na aula das 9 leis, já falou. O que é o antissistema? É esse mundo emborcado que nós vivemos, afastados de Deus, né? E Deus nos dá a oportunidade, através da reencarnação, para que a gente retorne ao sistema, que é junto de Deus, que é onde está a felicidade verdadeira. Então, aí ele tem um bonequinho, né, cheio de setas. E o que a gente pensa quando a gente vê essa figura, né? É uma interrogação bem grande na cabeça dele, ou seja, para onde eu vou? E isso significa a vida da gente, porque como a gente desconhece completamente a lei, a gente pensa que a gente está solto no mundo. E na verdade a gente não está. A gente está ali com uma lei implacável que nos dirige, não importa que eu seja espírita, católico ou ateu, o que for. Eu estou sob a força dessa lei. Então, é ela que me dirige. E como eu desconheço, eu acabo seguindo a minha vida de forma aleatória. Para onde o vento soprar, eu vou. E por isso que a gente acumula tanto sofrimento, né? Uma ilusão que a gente tem, falando um pouco das reencarnações, é que a vida da gente é esse bonequinho aí, ó, as reencarnações, né? Que é sempre uma subida, né? E na verdade não é. A nossa evolução, ela não é feita de uma escada, só de ascensão. Ou seja, hoje eu estou aqui assistindo essa aula, tenho a minha casa, meu trabalho, tenho aqui meu celular que eu posso assistir, meu computador, estou tranquila. Aí na próxima vai ser melhor. Não é assim que funciona. Na verdade, nós temos movimentos ascendentes e descendentes, né? Normalmente são 3 movimentos, são 3 ascendentes e 2 descendentes. E aí a gente ganha um movimento ali. Porque quando a gente retorna, existe uma fixação do que foi aprendido. Por exemplo, eu não trouxe esse slide aqui, mas num outro momento eu vou trazer para a gente ver a história das encarnações do Emmanuel, que era o mentor do Chico. Então, o Emmanuel, ele foi
teve um momento, uma encarnação que ele era... me ajuda, Jorge, o nome lá que eu esqueci. Mas ele era alguém de vulto, né? E numa outra encarnação... Oi? Era o senador Públio Lentulus. Isso, senador, veja bem. E na outra encarnação ele era um escravo, entende? Então, assim, ó, então é importante, muito importante que a gente perceba e que a gente não julgue, e tudo isso que a Claudine falou, e toda essa questão do pensamento, porque eu não sou isso que eu estou vivendo agora. Eu sou tudo. Eu já fui tudo. E posso vir a ser muitas coisas que hoje eu olho e uso de julgamento, né? Então, assim, as questões do alcoolismo, por exemplo, os vícios, quais né? Situações inusitadas que a gente adora julgar, e quem me garante que eu não vou ter que passar por uma encarnação, ou que eu já passei, que fui da mesma forma. Então, a lei, ela é perfeita, então, por isso essa necessidade de a gente cuidar muito com o que pensa, com o que sente, com o que fala, e os hábitos que cria. E aí ela diz assim, o mesmo acontece no fenômeno de nossa vida. Pode-se estudar a estrutura da personalidade humana enquanto é constituída por um feixe de forças em movimento. Observemos o caso de nossa vida, voltemos a conceitos já observados para tratá-los agora mais a fundo. Do nascimento até os 20 anos, o indivíduo trabalha no seu desenvolvimento físico e mental, repetindo e reassumindo o caminho que sua evolução percorreu no passado até chegar ao ponto que se encontra. Então, assim, quando ela fala, ele fala a construir uma personalidade. O que é uma personalidade? Né? Quem sou eu? A gente já parou para fazer essa pergunta, quem sou eu? Não onde eu trabalho, onde eu moro, o que eu faço, mas quem sou eu? Quem é a Cristiane, quem é o Jorge, quem é o Murilo, quem é a Claudine? Que tipo de forças é construída a minha personalidade? Porque dentro da personalidade existem várias forças que constroem, né? Que são as vidas passadas, as forças maternas, as forças paternas e as forças do meio. E assim a gente vai construindo quem a gente é. Então, ele diz assim, que até os 20 anos o indivíduo trabalha no seu desenvolvimento físico e mental. Então, gente, assim, ó, até os 20 anos é como se a gente viesse com uma mala, imaginem uma mala de rodinha bem grande, e essa mala vem fechada, que é com o nascimento da gente, essa mala vem junto. E com o passar do tempo, essa mala vai se abrindo. E essa mala vai se abrindo e a gente vai observando na criança, né, alguns comportamentos, alguns traços da personalidade. Por isso a importância de a gente estar atento. Não que a gente vai conseguir fazer uma mágica, porque é fruto da personalidade dela. Mas eu preciso, como pai, como mãe, estar atento a isso tudo, para que eu possa ir trazendo informações para essa criança, para que ela possa se reconstruindo, para que ela possa evoluir e não achar bonitinho, engraçadinho, coisa e tal. Já foi falado isso antes, acho que foi até um exemplo da Tati Rocha quando ela deu a aula. E aí essa mala vai abrindo na adolescência, por isso que dizem assim, é a aborrecência, porque na adolescência é onde a gente vai colocando, vai abrindo essa mala de uma forma mais intensa e colocando para fora quem a gente é, né? A raiva, ou a bondade, ou a inveja. Então, eu abro a mala, até os 20 anos a minha personalidade tá inteira, né? E o que acontece? A gente simplesmente não vai vivendo. É como se fosse natural. Então eu sou raivosa, eu sou irritada, mas tudo bem, eu sou assim. E esse é o nosso grande erro, porque a gente não se observa e portanto, não consegue se transformar. Então, o que acontece? A vida, a sucessão de vidas, traz esse bloco, vamos dizer assim, que é o subconsciente. Eu tenho uma figura aqui, eu acho que vai ser bacana a gente tá aqui, é ela mesma. Então, assim, ó, aqui a gente tem
na gravura, né? O passado, que é o subconsciente, vocês imaginem um iceberg, né? Então, o que é um iceberg? Um gelo muito grande, né? Vamos dizer que é uma montanha de gelo submersa, que só fica com uma pontinha de fora no mar. Então, assim, a gente tem aquele bloco inteiro submerso, que é o subconsciente, que é o nosso instinto, e representa o caminho que já foi percorrido, vivido e assimilado. Então, ou seja, o passado, invisível, adormecido, e prestem atenção na última palavra, automático. Então, quando me acontece alguma coisa, o que vem primeiro? O que é automático? É o meu instinto. É o meu subconsciente que me manda a mensagem. E como eu estou dormindo o tempo inteiro, dormindo no sentido de não estar desperta, eu vou na onda. Então, me xingou, eu xingo também. Me disse alguma coisa, né? Ou sinto raiva, e é como se a gente não tivesse filtro. E o que é esse filtro? É a inteligência, né? Então, se eu consigo ficar consciente e eu uso de inteligência, porque a inteligência, ela está em todos, a gente só precisa utilizar, na verdade. E então, eu consigo começar a observar o meu pensamento através da mansidão, porque se eu não estiver manso, eu não vejo, porque é muito acelerado. O processo do pensamento, ele é muito acelerado, a gente tem muitos pensamentos por segundo, quase como as batidas do coração, como as batidas do coração, então a cada batida é um pensamento. Então, para a gente ver o nível de velocidade que a gente cria na mente, e aí o que acontece? Eu não vejo absolutamente nada. Não vejo nada, uso de instinto e vou repetindo, como a Claudine falou, os mesmos lançamentos. Eu não consigo lançar uma nova trajetória. Eu consigo lançar sempre o mesmo, porque estou dormindo ali, né? E aí a gente tem o consciente, que é a razão, que é onde eu uso de inteligência, né? Então ele está suspenso entre duas zonas desconhecidas, uma evolutivamente inferior e a outra evolutivamente superior, que é a intuição. Visível, atual e ativo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que alguém se manifestasse. Vocês acham que a gente vive mais no consciente ou no subconsciente? Ou no instinto? Quem se arrisca a responder? Ninguém? Então, assim, gente, já que ninguém quer falar, né? Nem os meus colegas aí, eu vou dizer para vocês que a grande parte dos nossos dias a gente vive aqui, ó, no instinto, né? Reforçando toda essa carga que a gente traz das outras encarnações. Então, por que a gente está estudando? Por que a gente está aqui hoje? Para que a gente transforme isso aqui. Olha só que bacana. Eu aprendo a obedecer a lei, porque agora eu sei que existe uma lei. Então, eu aprendo a obedecer essa lei e eu entendo que eu quero evoluir. Então, eu mudo meu pensamento, eu mudo a minha vibração, eu mudo meus fluidos consequentemente, e o melhor de tudo, eu imprimo no meu subconsciente, ou seja, o meu instinto vai virar o quê? Vai virar o bem. Então, olha que bacana se tu reencarna e tu tem como instinto muita coisa boa, sabe? Porque é assim que funciona. Eu tenho instinto, mas eu posso mudar esse instinto, né? Eu posso ser indulgente, ter compaixão, e isso tudo pode ser instinto. E daí, quando acontecer qualquer coisa comigo, eu vou reagir de uma forma benéfica, porque eu tenho impresso no meu subconsciente outras trajetórias, outras plantações, e assim eu transformo a minha personalidade. E eu só consigo mudar o meu futuro transformando a minha personalidade. Porque é através das trajetórias que eu vou lançar que eu vou conseguir um resultado positivo. E a intuição, né, que é o... Oi? Só aproveitar essa tua fala que eu tava aqui... Deixa eu ligar minha câmera, peraí. Eu tava pensando, assim, que nem o dia de ontem, né, os acontecimentos do dia de ontem não são iguais ao dia de hoje, né, porque cada agora é um novo acontecimento.
E aí a gente está tão vislumbrado com essa encarnação no sentido material, né, de voltado para isso, assim, e não se observando, né, nos conhecendo, que a gente usa essa bagagem mental de vidas de milênios e sei lá quanto tempo passado, que não faz completo sentido agora. Se não fazia nem a minha bagagem de ontem, se eu quisesse repetir, imagina uma bagagem de sei lá quanto tempo, né? Isso no sentido de ficar só reproduzindo, né? Não no sentido de compreender, porque ela é muito importante, eu não posso negar, né? Sim. Querer jogar fora isso tudo assim, ah, não, isso aqui é passado, não vale nada. Não, eu preciso partir de conhecer o passado para poder me posicionar numa forma diferente. Mas não só usar o passado, né? Só ficar usando esse meio assim como a única verdade. Então é mesmo uma distração, assim, acho que a gente, né, se perde assim nisso tudo de estar aqui e só fica assim, né, fazendo as coisas até que não vem uma dor muito grande, um sofrimento, uma coisa assim muito grandiosa, que a gente realmente, opa, peraí, né? Preciso ir buscar uma religião, buscar uma explicação, buscar algo para tentar compreender um pouco mais sobre a vida, né? Senão a gente fica aí nesses movimentos aí bem cegos, né, no processo e fica assim vivendo. Sim. Então, é isso que tu falou, é bem interessante, porque o instinto, ele é necessário, né? Por exemplo, nós tivemos uma evolução muito grande na parte material. Se a gente for olhar há 50 anos atrás, as questões já te deixo falar, já. As questões, né, da tecnologia e tudo mais, e há centenas de anos a gente pode olhar como era a história, a luta, as guerras e tudo mais, e só que o que aconteceu? O mundo veio evoluindo materialmente, só que moralmente não. Então, hoje nós fazemos as mesmas coisas que faziam há centenas de anos atrás, né? E não fazemos pior por conta das leis que não nos permitem se hoje eu cometer algum crime, alguma coisa, eu sei que eu vou preso, mas do contrário, gente, se a gente olhar assim com bastante tranquilidade, vamos dizer assim, tranquilidade acho que até não é a palavra frieza, que eu não quis usar a palavra frieza, mas acho que tenho que usar, continua todo mundo do mesmo jeito. Então, a gente precisa estar atento para isso, né? Que a gente está usando métodos que foram usados há centenas de anos atrás, que não nos servem mais, e a gente vive uma vida da mesma maneira, usando os mesmos métodos e realmente não usando de inteligência. Jorge pode falar que já está quase na hora. Está na hora? Não, não está, falta 9 minutos ainda, falta bastante. Eu queria falar um pouco sobre o que a Claudine falou e dessa desordem que vocês estão falando. Se eu tenho um movimento que é antigo e ele prepondera no dia de hoje, ele está absolutamente errado. Ele só pode causar desordem e desequilíbrio. Por quê? Porque uma situação, todas as situações, como nós estudamos nas 9 leis, elas são complementares. Então, veja, quando eu pego a minha encarnação, um dia é complementar ao outro. Se eu estou em ordem, então eu vou viver um dia, vou aprender naquele dia, aquele aprendizado daquele dia eu levo para o dia seguinte e adiciono informação. E no outro dia adiciono informação. Então, em um mês, eu recolho todas as informações e no mês seguinte adiciono informações. E tudo vai se complementando. Essa é a ideia de Deus. Mas como nós estamos em desordem, nós pegamos o instinto de lá e atrapalhamos todo o movimento evolutivo. Então, a informação que eu preciso hoje, eu não tenho, porque está um desequilíbrio, está tudo desencontrado, está tudo em desordem na minha mente. Então, o primeiro momento é como a Cris está dizendo ali, é colocar uma ordem, viver no presente. É ter um autocontrole sobre o instinto, aí você vai começar a refazer a trajetória dentro de uma ordem.
Então, a cada dia, como disse Jesus, você tem a sua informação, você tem o seu problema. Mas esse problema e essa informação, ela é complementar, você vai precisar dela no dia seguinte, porque ela também já veio do dia anterior. E assim as encarnações, e assim a nossa vida como ela deveria andar. Então, se você não estiver desperto, não estiver atento, se não estiver em equilíbrio, sua mente não estiver em ordem, a sua casa mental não estiver ali, aquilo é uma casa mental, né? O superconsciente, o consciente e o subconsciente, eles deveriam estar trabalhando em concordância. Eles deveriam estar trabalhando de forma complementar. O passado vem para o presente, o futuro vem para o presente, e eu escolho o futuro a partir do passado. E no dia seguinte vai acontecer de novo, e no dia seguinte vai acontecer de novo. Só que é um conjunto de informações que vai ficar pronta dentro de uma encarnação, que vai ficar pronta depois na jornada do átomo ao arcanjo. O que a gente não pode é perpetuar a desordem e o desequilíbrio e deixar que um movimento tome a frente no outro, porque desequilibra todo o resto. Eu não sei se vocês entenderam, está todo mundo muito calado. Era isso, Cris. Eu gostei muito do que a Claudine falou e eu só quis complementar para dar uma ideia maior dessa situação para que todo mundo pudesse entender. Muito obrigado. Beleza, Jorge. Então, ele diz assim, né, o que chamamos nossa consciência dentro dos limites da qual percebemos, pensamos e nos sentimos vivos, não representa todo o nosso eu, mas só uma parte dele. Então, a gente já também falou sobre isso, que nós somos tudo de bom, nós somos perfeitos, só que tá tudo soterrado, vamos dizer assim, né? Mas está tudo dentro de nós. Nós não somos isso que nós somos hoje. Nós somos seres perfeitos, filhos de Deus. E o que ele coloca mais? Nós vamos ter uma aula depois só sobre personalidade, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque é importante que a gente entenda como que forma a personalidade, como que a gente consegue se transformar, porque é essa personalidade que vai ser fator determinante para que a gente consiga novas trajetórias, né? Que a gente consiga um novo futuro, vamos dizer assim. 5 minutos, dá para fazer mais um. Então, ele diz assim, mas fim desse trabalho de repetição, no qual a trajetória da vida retorna sobre si mesma, para reassumir todo o passado, na época da maturidade, se inicia o lançamento de uma trajetória de uma nova vida. Então, gente, esse primeiro parágrafo, o que ele me diz? Tá, eu abri a minha mala, eu já sei ali quem eu sou, o que eu trouxe, quem é Cristiane, né? Raivosa, intolerante, etc, etc, e aí cada um vai fazer uma autoanálise, né, de quem é, de que tipo de personalidade tem. E eu começo um novo ciclo na minha vida, que é o de lançar novas trajetórias. E aí o que eu faço? Aí eu coloquei uma figura de uma mulher ali, lançando uma bolinha com uma venda, né, porque é o que a gente faz na maioria do tempo. A gente lança trajetória às cegas, sem saber, atirando para qualquer lado, sem saber das consequências, sem saber das implicações, sem saber que pensamentos que eu estou tendo, o que significam esses pensamentos, quais são os objetivos desses pensamentos. E isso, quando você chega num certo grau de maturidade, de evolução, ele consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo. No momento em que a coisa está acontecendo, ou seja, eu estou dentro do furacão e eu estou sabendo que pensamento que está chegando, o que ele quer me dizer, para onde, o que eu vou dizer, que consequências vão ter, esse sentimento que eu estou tendo agora, o que vai me trazer. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. E esse tipo de comportamento vai evitar muitas dores para a gente, sabe? Então, ele diz, quais são os princípios que regulam este arremesso em órbita para seguir o trajeto que chamamos destino? Esse trajeto só chega a ser conhecido pelo indivíduo já velho, com o caminho já percorrido,
quando retrospectivamente tudo pode ver. Então, o que acontece no nosso mundo, né? No nosso planeta, com a maior parte das pessoas? A gente vive uma vida assim, lançando trajetórias às cegas, e só vai ver os frutos disso quando a gente chega na velhice, né? Que aí a gente pode olhar para trás e ver o que a gente fez, o que a gente está colhendo, né? Só que aí já não adianta mais, e a gente já lançou as trajetórias. E vocês já imaginam que coisa mais maravilhosa a partir de hoje a gente conseguir perceber as trajetórias que a gente está lançando, as forças que a gente está lançando para frente, para que realmente a gente consiga mudar essa colheita. E aí ele ainda diz, mais jovem, ignorando, ele o segue por instinto, movido por seus impulsos, agindo sem consciência do que faz. Então, esse é um retrato da nossa vida, né? Da de todos nós, da minha também. Só que, ao mesmo tempo que existe um destino, eu preciso entender que tudo que eu fizer de agora para diante é uma nova plantação, ou seja, eu tenho um caminho vasto para lançar novas sementes, eu tenho um campo vasto, eu tenho um campo plantado que eu preciso colher, mas também tem um campo aberto para uma nova semeadura. E isso vai fazer com que eu colha frutos nessa vida ainda e na próxima, porque quando eu abrir a minha mala, né, com certeza eu vou ter outras coisas na minha mala do que da vida precedente. Se eu realmente conseguir fazer esse novo lançamento de trajetórias e entender essa lei e saber que eu preciso ser convergente com ela. Gente, encerramos por aqui, são 20h59. Gostaria de pedir para vocês, assim, ó, que se vocês tivessem alguma dúvida em relação às coisas que a gente vem falando, que vocês ou mandassem um e-mail para a gente, o e-mail está ali no grupo, ou colocasse aqui no chat, porque é muito bacana porque eu sei que surgem dúvidas, né? E é interessante que elas sejam externadas e que a gente possa conversar sobre isso. Porque a gente já está junto há algumas semanas e já dá para a gente começar a conversar, né? É só o pessoal começar a se movimentar. É isso aí. Quem faz o encerramento para a gente, então?